Então vejamos o seguinte, as possibilidades de produção. Suponhamos que o agricultor e a pecuarista trabalhem 8 horas por dia cada um e possam dedicar esse tempo ao cultivo de batatas, à criação de gado ou a combinação das duas coisas. A tabela na figura 1 mostra a quantidade de tempo que cada um deles precisa para produzir 1 quilo de cada um dos bens. O agricultor pode produzir 1 quilo de batatas em 15 minutos e 1 quilo de carne em 60 minutos. A pecuarista, que é mais produtiva nas duas atividades, consegue produzir 1 quilo de batatas em 10 minutos e 1 quilo de carne em 20 minutos. As duas últimas colunas da tabela na figura 1 mostram a quantidade de carne ou de batatas que o agricultor e a pecuarista conseguirão produzir se trabalharem 8 horas por dia produzindo um só tipo de alimento. O painel B da figura 1 ilustra as quantidades de carnes de batatas que o agricultor consegue produzir. Se ele dedica todas as 8 horas de seu dia de trabalho ao cultivo de batatas, produz 32 quilos de batatas. Vamos avançar aqui e depois eu volto ao gráfico. Medidos no eixo horizontal. E não produz carne. Se dedica todo o seu tempo à produção de carne, produz 8 quilos de carne, medidos no eixo vertical, e não produz batatas. Se divide seu tempo igualmente entre as duas atividades, dedicando 4 horas a cada uma, produz 16 kg de batatas e 4 kg de carne. A figura mostra os 3 resultados possíveis e outras possibilidades intermediárias. Então, vamos voltar aqui à figura e vamos fazer uma análise dessa figura. Então, nessa figura 1, mostra aquilo que a gente já viu no capítulo anterior, a fronteira de possibilidades de produção. Então, o painel A mostra as oportunidades de produção disponíveis ao agricultor e à pecuarista. Então, quais são as oportunidades? Minutos necessários para produzir 1 quilo. Então, claramente, o agricultor precisa de 60 minutos para produzir 1 quilo de carne e 15 de batata. E a pecuarista precisa de 20 minutos e 10 minutos. Então, quantidade produzida em 8 horas de trabalho. Então, se o agricultor dedicar 8 horas do seu dia para produzir só carne, ele vai produzir 8 kg de carne, só batata, 32 kg de batata. A pecuarista vai produzir 24 kg de carne e 48 kg de batata se dedicar 8 horas para um ou 8 horas para outro. E aqui nós temos aquela curva que é a nossa fronteira de possibilidades de produção do agricultor e da pecuarista. Então aqui está o limite. Então olha lá, para o agricultor, se o agricultor gastar todo o dia dele produzindo só carne, ele vai produzir 8 quilos. Se ele gastar todo o dia dele produzindo só batatas, ele vai produzir 32 quilos de batata. Mas veja, se não houver comércio, o agricultor pode escolher um ponto intermediário. Então eu posso produzir 16 kg de batata e 4 kg de carne. Então, dado que eu quero ser autossuficiente, eu posso produzir um pouco de cada produto. Dedico 4 horas para uma coisa, 4 horas para outra coisa. Então, 4 horas para produzir carne, 4 horas para produzir batatas. E na fronteira de possibilidade de produção da pecuarista, nós temos a mesma situação. Então, se ela gastar o tempo dela só produzindo carne, ela consegue 24 kg de carne. E se ela gastar todo o dia dela produzindo batatas, ela vai produzir 48 kg de batata. Então note que, comparando ao agricultor, a pecuarista ela é mais eficiente na produção de carne e mais eficiente na produção de batatas. Se não houver comércio e ela quiser um ponto em que ela possa produzir os dois produtos, no ponto B aqui ela vai produzir 24 kg de batata e vai produzir 12 kg de carne se gastar 4 horas para produzir carne e 4 horas para produzir batata. Então, este gráfico visualmente já fica bem claro que na produção dos dois produtos nós temos um agente econômico mais eficiente. Então, a pecuarista produz no mesmo tempo mais carne e produz no mesmo tempo mais batatas do que esse agricultor. Vamos dar continuidade aí para ver agora os dilemas dessa produção. Então esse gráfico é a fronteira de possibilidades de produção do agricultor.
Como vimos, portanto, no capítulo 2, as fronteiras de possibilidade de produção representam as diversas combinações de produtos que uma economia pode produzir. Elas ilustram um dos 10 princípios de economia do capítulo 1. As pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, as pessoas enfrentam dilemas. E aqui o agricultor enfrenta um dilema, um trade-off entre produzir carne ou produzir batata. Você deve se lembrar que a fronteira de possibilidades de produção apresentada no capítulo 2 foi desenhada com a curvatura para fora. Nesse caso, a taxa na qual uma sociedade poderia trocar um bem por outro dependia da quantidade produzida. Aqui, entretanto, a tecnologia que um agricultor emprega para produzir carne e batatas, como mostra a figura 1 que a gente viu lá, tanto o painel, a tabela, como os dois gráficos, permite a alternância entre os dois bens em proporção constante. Sempre que o agricultor gasta 1 hora a menos produzindo carne e 1 hora a mais produzindo batatas, ele reduz a produção de carnes em 1 kg e aumenta de batata em 4 kg, não importa a quantidade produzida. Portanto, a fronteira de possibilidade de produção neste caso apresenta-se como uma linha reta. O painel C da figura 1 mostra a fronteira de possibilidade de produção do pecuarista. Então, falamos aqui do agricultor, que é esse aqui, e agora vamos ver aí o painel C que mostra a pecuarista. Então, o painel C da figura 1 mostra a fronteira de possibilidades de produção da pecuarista. Se ela dedica todas as 8 horas do seu dia à produção de batatas, produz 48 kg de batatas e não produz carnes. Se dedica todo o seu tempo à produção de carne, produz 24 kg de carne, mas não produz batatas. Se divide seu... Vamos continuar aqui. Se divide seu tempo dedicando 4 horas a cada atividade, ela produz 24 kg de batata e 12 kg de carne. Novamente, a fronteira de possibilidade de produção mostra todos os resultados possíveis. Então, se a gente voltar aqui, essa é a figura 2, que daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta a ela. Ok? Se o agricultor e a pecuarista optam pela autossuficiência e não por comerciar um com o outro, cada um consome exatamente o que produz. Nesse caso, a fronteira de possibilidades de produção também representa a fronteira de possibilidades de consumo. Então, mais uma vez, se os dois agentes dessa economia optam por produzir cada um seus próprios produtos e não ter comércio um entre o outro, tudo que eles produzem é a fronteira de possibilidade de produção e, consequentemente, aquilo que eles podem consumir, já que eles não podem, por exemplo, comprar ou usar o excedente do outro produtor. Ou seja, sem o comércio, a figura 1 mostra as possíveis combinações de carnes e batatas que o agricultor e a pecuarista podem produzir e consumir. Essas fronteiras de possibilidades de produção são úteis para demonstrar os trade-offs ou os dilemas que o agricultor e a pecuarista precisam enfrentar. Porém, elas não nos dizem o que eles efetivamente farão. Para determinarmos suas escolhas, precisamos conhecer os gostos da pecuarista e do agricultor. Vamos supor que eles escolham as combinações idênticas pelos pontos A e B da figura 1. Então o agricultor produz e consome 16 kg de carne e batata, 16 kg de batatas e 4 kg de carne, e a pecuarista produz e consome 24 kg de batatas e 12 kg de carne. Ok? Então esse é um cenário sem comércio. A produção, a fronteira de produção, a fronteira de possibilidade de produção equivale à fronteira de possibilidade de consumo, porque não há comércio e, portanto, nem a pecuarista nem o agricultor podem usar o excedente do outro, e eles fazem escolhas baseadas nos seus gostos também de consumo, em que um vai consumir alguma quantidade de batata e carne e o outro também vai consumir alguma quantidade de batata e alguma quantidade de carne. Vamos ver agora o tópico em que nós vamos adicionar a especialização e o comércio, e vamos depois voltar àquela figura 2
que tem também mais algumas tabelas e mais alguns gráficos. Vamos lá? Vamos ver aqui então o que a gente pode ver nesse sentido.